Olá, seja mais uma vez bem-vindo à tech.foryou.pt. Hoje trago aqui mais um tablet, um Shui H9 Pro. Este equipamento conta com um processador da MediaTek, um Helio X20, com um desempenho até razoável, tem 3 GB de RAM, 32 GB de espaço de armazenamento e tem um ecrã a nível de resolução muito interessante de 8,4 polegadas. Vamos agora ver mais de perto como é que ele é, fazer um unboxing e primeiras impressões e depois fazer o teste à performance e no final darmos então a nossa opinião como é já habitual. Até já! Temos então aqui o Shui Hi9 Pro, um equipamento cuja qualidade de preço até é bastante interessante. Aqui esta é a caixa. Aqui de lado conseguimos ver que tem um ecrã IPS muito interessante porque consegue-se ver de todos os ângulos. Tem um processador da MediaTek, um Helio X20 com até bons desempenhos, tem 3 GB de RAM, 32 GB de ROM e um ecrã de 8,4 polegadas e uma resolução de 2,5 capas, que é algo um pouco anormal para um equipamento de tão baixo custo. Ou seja, tem uma resolução muito interessante. Aliás, nem em portáteis, só os topo de gama é que têm uma resolução destas. Vamos ver então o conteúdo da caixa. Temos aqui o nosso tablet, a nível de tamanho é mais ou menos grandinho. Tem, para já as impressões são boas. Tem material, apesar de ser plástico, parece premium, parece alumínio, o que é muito interessante. Tem aqui um botão de power para o laranja, muito engraçado. Até é fresquinho, o próprio plástico, não sei, provavelmente não é só plástico, é uma liga qualquer. A parte defeituosa, a meu ver, é o método de carregamento USB do tipo micro USB, não é? Ou seja, não vem o Type-C. E a headphone jack. Felizmente vem com headphone jack. Também tem no topo, também tinha a ranhura para colocar um cartão micro SD e um cartão de dados. Sim, porque ele suporta 4G, o que é bastante interessante, parece o meu Mi Pad 4, que posso deixar o link em cima para, se quiseres ver a minha review sobre o mesmo. Vamos só ver o que é que traz na caixa. Já agora este produto tem um peso de meio quilo, um bocadinho mais de meio quilo, são 550 gramas, o pacote pesa 800 gramas. Aqui temos já agora o manual e a senha para tirar o cartão e uma série de manuais. O equipamento tem mesmo muito boa aparência. Aqui em cima temos então a ranhura para dados. Aqui é o botão de reset e não ranhura para cartões. Vamos só tirar o cartão para ver o que está lá dentro. E aqui podemos colocar um cartão de dados e um cartão micro SD. Já agora suporta até cartões até 128 GB de espaço de armazenamento, ou seja, é bastante aceitável. O brilho tem um brilho, a meu ver, fraco. A resolução, nota-se que é uma resolução bastante alta, de 2500 e tal, aliás, 2560 por 1600 pixels, ou seja, um ecrã 2,5 capas, é muito interessante. A questão do brilho é que poderia ser melhorada. O que é que vem mais na caixa? Na caixa, aqui de lado, temos um cabo micro USB e temos um carregador que pelo aspecto deve ser fast charge, pelo menos pelo tamanho. Não tem qualquer indicação, mas pelo tamanho quase certeza que é um fast charge. Fast charge, quick charge, o que quiseres. Ou seja, deve carregar ou a 2,1 amperes ou a 2,4 amperes, por aí. E vamos então aos testes. Vamos só ligá-lo novamente, só para ver. Tem um bom brilho, tem um mau brilho, mas uma resolução muito boa. Mau brilho, atenção, é aceitável, mas poderia ter melhor brilho. Só um teste à câmera, a ver como é que funciona. Até foca bem, lá está. Para o valor que é, não se pode pedir muito mais. Aliás, a Shui diz que a câmera é de 8 megapixels da Samsung. Não vou estar a abrir para verificar isso, mas até foca de forma interessante. O Android é o 8.0 e o nível de segurança é de julho de 2018.
Esperemos que a Shui atualize este equipamento. O problema às vezes destas marcas chinesas é não atualizarem o software. Vamos então agora para o teste à performance com o AnTuTu Benchmark, Geekbench e o AnTuTu Tester para testar a bateria. Estão aqui os resultados do benchmark. O equipamento não é mau, é bom para o preço em questão. Vou começar pela parte a favor dele. O processador até tem genica, apesar de não ser fã da MediaTek, o Helio X20 portou-se muito bem nos benchmarks. Tem 3 GB de RAM, 32 GB de espaço de armazenamento, o que é bastante aceitável para um tablet de baixa gama e pelo preço é muito difícil de arranjar melhor. Conta também com um ecrã de 8,4 polegadas bastante interessante a nível de dimensões, com a resolução de 2,5K, ou seja, uma resolução bastante grande. Tem também uma boa performance para o preço em questão. Agora, aquilo que eu não gostei, começo pelo ecrã. O ecrã, apesar de ter uma excelente resolução e um bom tamanho, tem um brilho terrível, ou seja, se tiveres em pouca luz está tudo perfeito, se tiveres com alguma luz já começas a ter dificuldade a ver, ainda por cima com uma resolução tão alta, mais dificilmente consegues visualizar pelo menos as letras, tens de ir às definições, aumentar o tamanho das letras e mesmo assim vais ter dificuldade porque não há brilho suficiente, pelo menos a minha experiência foi exatamente essa e eu estava num ambiente com pouca luminosidade. Outra questão é não ter ainda updates, o que faz com que muito provavelmente não venha a receber atualizações. A parte boa é que tem o Android 8, ou seja, um Android atual, ok? Já estamos no 9, mas apenas que eu conheça duas marcas já fizeram update, que é a própria Google no Google Pixel e a OnePlus no OnePlus 6. As restantes ainda não vi lançarem update à data em que estou a gravar este vídeo. Obviamente que muitas delas vão fazer update, mas principalmente em telemóveis, em tablets. Raras são as marcas que atualizam os mesmos. Inclusive, se eu for a ver o Xiaomi Mi Pad 4, que é o meu, entre aspas, daily driver de tablets, este também ainda não recebeu atualização nenhuma, o que nesse caso já é triste de eu dizer, mas é um facto. Outra coisa que não gostei nele foi o som ser muito vibrante, ou seja, o chassi vibrava muito, ou seja, a qualidade do som era, em regra geral, era fraca, mas também para o preço em questão não se pode pedir muito mais. Agora, se eu compraria este tablet, se calhar não, se calhar pagava um bocadinho mais e tinha um Mi Pad 4 cujo brilho é melhor, o processador também é bastante melhor, é mais estável o sistema operativo, porque eu nos meus testes não estão filmados, mas tive tive algumas vezes em que ele crashou, as aplicações deixaram de funcionar, ou seja, merecia efetivamente um update ao sistema operativo para começar a funcionar bem. Agradecimentos ao meu colega André Macedo por me ter emprestado o tablet para fazer a review. Neste caso até foi uma recomendação minha, porque ele não queria gastar tanto dinheiro num tablet, que era para a filha, aliás, para 2 filhas, comprou 2 unidades e sabia que elas poderiam estragar e perguntou-me qual era o melhor tablet a nível nacional e eu disse, a nível nacional provavelmente não há bons tablets para até 100 euros. E acabamos por encontrar este equipamento por quase um pouco mais só do que 100 euros
e com uma performance até aceitável. Foi por isso que o aconselhei, pelo menos pelas características, daria um equipamento interessante, e é, para o preço, lá está, é um bom equipamento. No entanto, por um pouco mais arranja-se melhor, como tudo, não é? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, faz like. Se queres saber mais sobre este ou outros equipamentos, subscreve e carrega no sininho para receber notificações sempre que publicamos um novo vídeo. Se tiveres alguma dúvida ou sugestão, comenta. Terei todo o gosto em responder às tuas questões. Obrigado.